Meus amigos, em muitas organizações as reuniões são uma espécie de pesadelo. Elas começam atrasadas, terminam atrasadas, as pessoas saem da pauta, vira lavação de roupa suja, quase nada importante é decidido e não é incomum que a única decisão relevante do processo seja quando será a próxima sessão de horror. Não precisa ser assim. Neste vídeo eu quero apresentar a você um conjunto de 8 protocolos cuja intenção é obter das reuniões o que de melhor elas têm a oferecer, disciplinando o processo da reunião. Nós vamos dividir as reuniões em 3 momentos distintos: a fase de elaboração, a fase de comunicação e a fase de execução da reunião, cada uma dessas etapas com seus protocolos. Já quero esclarecer, antes de falarmos dos passos ou protocolos, que as reuniões representam uma extraordinária oportunidade para as empresas, de troca de capital intelectual, de produção de novas ideias. A reunião é uma oportunidade para o líder apresentar aos seus liderados os objetivos da organização, os valores da organização, os seus valores, enfim. As reuniões, quando bem conduzidas, elas são essenciais e extremamente úteis para as empresas. Mas é importante disciplinar o processo. Não é incomum que o histórico de reuniões seja tão ruim nas empresas que algumas tomem a decisão de não fazer mais reuniões. Essa é uma decisão tola, seria como alguém que tem um chuveiro ruim optar por não tomar mais banho. A pessoa precisa, na realidade, de um chuveiro melhor. Vamos então a alguns passos que nos ajudem a obter melhores resultados. Primeira fase, fase de elaboração. Primeiro protocolo: adequada elaboração da pauta. Uma reunião começa com problemas quando a pauta não foi elaborada com cuidado. É fundamental que a pauta seja pertinente, que a pauta caiba no período destinado à reunião, portanto que ela não seja inchada. Vale a pena dedicar algum tempo a esse processo de elaboração da pauta. O segundo passo é a lista de convocados. Os erros clássicos em relação à lista de convocados são não convocar alguém que era essencial e que vai fazer muita falta, e o segundo, convocar alguém que não era essencial, cuja presença não era tão importante e que estará fazendo falta em outro lugar. É muito importante, portanto, gastar também algum tempo e alguma atenção com a elaboração da lista de convocados para a reunião. O terceiro protocolo é um pacote de informações que envolve data, hora, local. Essa é uma questão bem básica, mas requer alguma atenção também para que não se erre na escolha do local, um local que não estava disponível no horário previsto, ou uma data que não viabilize a participação de alguém que era muito importante. Cumpridas essas três etapas, nós vamos para a segunda fase, a fase de comunicação, e que é essencial para o sucesso das reuniões. Nessa fase, a ideia é disparar para todos os interessados todo esse pacote de informações, ou seja, a pauta, a lista de convocados e o conjunto data, hora, local. O objetivo de disparar isso para as pessoas interessadas com pelo menos uma semana de antecedência é que as pessoas promovam correções. Se eu erro na lista de convocados ou se eu erro na pauta, esqueço de incluir na pauta algo muito importante, eu vou receber, via e-mail ou por outro processo qualquer, correções que me permitam elaborar a reunião de forma mais inteligente, de maneira mais precisa. É muito importante, repito, que todas essas informações sejam enviadas aos interessados ao menos com uma semana de antecedência. Deve-se evitar reuniões de emergência, a não ser que efetivamente exista uma emergência, mas a ideia é planejar o processo com mais cautela. Vencida essa segunda etapa de comunicação, nós vamos para a aplicação da reunião em si, para a fase de execução, e essa é a mais complexa. Nessa fase, vamos propor 4 protocolos. O primeiro deles, horários rigorosos. Uma das principais causas de frustração nas reuniões é que elas não terminam no horário previsto. O fato da reunião não ser encerrada no horário previsto compromete muito, né, a agenda das pessoas, a vida pessoal, o trabalho, enfim, é algo que deve ser evitado. E as 2 causas principais de não encerrar a reunião no horário previsto são o fato dela começar atrasada e de se permitir que as pessoas saiam da pauta. O que estamos propondo? Absoluto rigor em relação ao horário. Isso requer coragem do líder, causa algum desconforto inicial, mas a proposta é que a equipe seja avisada que a partir de determinada data não serão permitidos atrasos e quem chegar atrasado à reunião não participará dela.
Não significa que essa pessoa será necessariamente punida, pode ser que esteja atrasada por um motivo justo, mas a ideia é que não se permita a entrada de ninguém e que não se abram exceções. Tá? No começo, esse processo é um pouco difícil, gera desconforto, produz estresse, mas o estresse faz parte do processo de educar a equipe. E esse desconforto inicial passa, o bom hábito fica. Já vi isso acontecer algumas vezes, requer, repito, coragem por parte do líder. Evidentemente, o líder vai ter que ser um exemplo ele mesmo do cumprimento de horário, mas constroem-se melhores relações quando há rigor em relação ao horário, tanto de início quanto de término. Se, por um lado, o líder tem a prerrogativa de exigir das pessoas que estejam lá no horário de início e de bloquear a entrada de atrasados, cabe a ele oferecer como contrapartida o compromisso de encerrar a reunião no horário combinado, mesmo que a pauta não tenha sido cumprida. Muito bem. Próximo protocolo ou próxima etapa do processo de execução da reunião, o primeiro foi rigor em relação a horários. É controle da pauta. O controle da pauta é um dos protocolos difíceis também, mas extremamente importante. Existem reuniões de pauta totalmente livre, aí na verdade nem existe uma pauta, de modo geral não é a melhor alternativa. O que eu costumo recomendar aos meus clientes? É uma de duas opções. Opção número 1, pauta fechada. Ou seja, durante o período da reunião temos, por exemplo, 4 temas e não será permitido que as pessoas discutam qualquer questão que não esteja na pauta. A segunda alternativa é um período de pauta fechada, o início da reunião, vamos supor que a reunião tenha 2 horas, 1h30 dedicada à pauta e meia hora ao final da reunião de pauta livre, ou seja, as pessoas levantam outras questões. O importante é que exista um período específico em que a equipe vai dedicar-se exclusivamente à pauta. O que estamos tentando evitar? A reunião sem foco, sem direção. Uma das coisas que frustra o sucesso de muitas reuniões é o líder que permite que as pessoas levantem questões que não estavam na pauta e a reunião parece um motorista bêbado sem direção. Eu volto a insistir, portanto, que o líder nesse momento tem que ser ativo, precisa interferir e manter as pessoas na pauta de modo a aumentar as chances de que essa pauta seja cumprida no tempo previsto. Isso também é um outro comportamento do líder que exige coragem, que vai gerar um desconforto inicial, mas as pessoas vão se habituar com esta regra e os resultados tendem a ser melhor para todos. Vamos supor que eu estou presidindo uma reunião, a Fernanda levanta um tema que não estava na pauta, o que cabe a mim dizer? Olha, Fernanda, muito importante, anote aí, podemos discutir num outro momento, mas agora não. Ela protesta, mas porque é um assunto muito importante, e eu respondo, olha, você recebeu a pauta há uma semana, poderia ter sugerido a inclusão desse tema antes, agora nós vamos dedicar o tempo da reunião exclusivamente aos temas que estavam na pauta. É importante, portanto, que o líder seja ativo nesse processo de controle da pauta. O protocolo seguinte, também muito importante, é a participação de todos. O líder tem a responsabilidade de estimular os mais quietos a falar e de controlar aqueles que falam demais. Jack Welch, ex-presidente da General Electric, insiste muito nos livros dele, nas palestras, na seguinte ideia: todos os cérebros no jogo. Todo mundo tem algo a dizer, é fundamental a participação de todos, todos têm ideias. Então, cabe ao líder, como eu já mencionei, estimular a participação daqueles que são mais quietos, seja por timidez ou porque são pessoas mais reservadas, e controlar aqueles que falam muito de modo a garantir a participação de todos. Quando eu tenho muitas pessoas que falam muito numa reunião, é uma regra que pode ajudar, ninguém fala a segunda vez até que todos tenham falado a primeira. Essa regra pode gerar um pouco de ansiedade, mas ajuda a disciplinar o processo e a garantir a participação de todos. O último protocolo da etapa de execução, e daqueles 8 que estamos propondo, é o resumo ou ata. A depender da importância da reunião, e quase todas têm um significado, é válido fazer registros. Esse registro pode ter o caráter documental, no formato ata, ou pode ser apenas um registro sem essa formatação ata, mas é importante que alguém seja destacado para fazer esses registros, essas anotações, e nós recomendamos que a pessoa que está fazendo esse registro não se manifeste na reunião. A não ser que ocorra uma emergência, é importante que ela se concentre na tarefa de fazer os registros. Meus amigos, esses protocolos vocês encontram
no meu livro Tempo e Sucesso, um livro sobre gestão do tempo, sobre administração do tempo. Um dos capítulos é inteiramente dedicado à gestão de reuniões. Muito obrigado pela sua generosa atenção. Ao final desse vídeo você encontra um link que conduz aos meus livros, conheça meus livros. Há um segundo link que leva à minha fanpage, visite a minha fanpage, curta a fanpage. E há um terceiro link que conduz ao meu site, onde você pode conhecer melhor o meu trabalho. Mais uma vez, obrigado pela sua generosa atenção. Sucesso com as reuniões em suas empresas. Um grande abraço.